Poucos homens na história tiveram tanto poder quanto Marco Aurélio. Imperador de Roma, comandante de legiões, senhor de terras que iam da Bretanha ao Egito, do Oriente ao Atlântico. E ainda assim, esse homem escolheu registrar, não suas vitórias, mas suas dúvidas. Não escreveu para impressionar, mas para lembrar a si mesmo de como viver. Essas anotações, que hoje conhecemos como meditações, nasceram não em palácios, mas em campos de batalha. Foram escritas sob o frio do Danúbio, entre marchas militares e noites insones. Não eram discursos para o Senado, nem lições para seus generais. Eram lembretes íntimos, quase orações. Não reclame da vida, aceite-a. Você não pode controlar o mundo, mas pode controlar sua mente. A morte é natural e não deve ser temida. Marco Aurélio era um paradoxo vivo, o homem mais poderoso do planeta que se esforçava todos os dias para lembrar que poder não é nada diante da brevidade da vida. Neste audiobook, vamos percorrer sua história desde a infância até sua morte em 186 Cristo. Mas, mais do que isso, vamos ouvir seus pensamentos ecoando ao longo dos séculos. Uma combinação de biografia e filosofia, de guerra e serenidade, de imperador e de homem comum. Porque Marco Aurélio não escreveu apenas para si. Ele escreveu, sem saber, para todos nós que ainda hoje buscamos uma vida mais sábia, mais justa e mais tranquila. Marco Aurélio nasceu em 26 de abril de 121 d.C., em Roma, no seio de uma família nobre e respeitada. Seu nome original era Marco Ânio Vero. Seu pai morreu quando ele ainda era criança, e a responsabilidade de sua formação recaiu sobre sua mãe. Domícia Lucila, uma mulher culta e dedicada. Desde cedo, Marco demonstrava traços diferentes dos meninos da sua idade. Enquanto muitos buscavam os jogos, o luxo e os banquetes, ele preferia a simplicidade. Ainda adolescente, ganhou o apelido de o Pequeno Filósofo, porque mostrava gosto pelo estudo, pela reflexão e pela vida austera. Roma era o centro do império, uma cidade pulsante de riquezas, culturas e também de vícios. Mas Marco cresceu cercado de mestres que moldaram sua mente. Entre eles estava Júnior Rústico, que lhe apresentou os ensinamentos de Epicteto, o escravo que se tornou filósofo. Essa influência foi decisiva. Marco descobriu no estoicismo não apenas um conjunto de ideias, mas uma maneira de viver. Ainda jovem, ele começou a praticar o desapego. Dormia em leitos simples, vestia roupas modestas e treinava seu corpo e mente para suportar frio, dor e fadiga. Não era desprezo pela vida, mas preparação. Ele acreditava que o verdadeiro poder não estava nos palácios, mas na capacidade de dominar a si mesmo. Em suas anotações, ele lembrava a si mesmo: a alma se torna da cor dos pensamentos que abriga. Não te deixes corromper pelo luxo, nem pelo orgulho, nem pela raiva. Essas frases mostram como Marco já buscava, ainda na juventude, fortalecer o caráter acima de qualquer privilégio, o destino. No entanto, tinha planos maiores para ele. Quando o imperador Adriano escolheu Antonino Pio como sucessor, fez uma exigência, que Antonino adotasse Marco e também Lúcio Vero. Isso colocou o jovem filósofo em linha direta para o trono mais poderoso do mundo. Mas, antes de ser imperador, Marco Aurélio foi um discípulo da disciplina. Aprendeu que a simplicidade é uma forma de liberdade e que a verdadeira grandeza não nasce da glória pública, mas do silêncio interior. Marco Aurélio não buscou o trono, foi o trono que o buscou. Quando o imperador Adriano percebeu que sua saúde declinava, escolheu como sucessor um homem íntegro, Antonino Pio. Mas havia uma condição: Antonino deveria adotar 2 jovens, Marco Aurélio e Lúcio Vero. Assim, o menino chamado de Pequeno Filósofo foi colocado no caminho inevitável do poder. Sob a tutela de Antonino Pio, Marco cresceu observando um exemplo raro de governante.
Antonino era paciente, justo, avesso a excessos e dedicado ao dever. Não buscava a glória de guerras, mas a estabilidade de Roma. Esse modelo marcou profundamente Marco Aurélio. Ele entendeu que governar não era um prêmio, mas um peso. Não era um direito, mas uma responsabilidade. No plano pessoal, casou-se com Faustina, a jovem filha de Antonino. O casamento trouxe alegrias e dores. Tiveram muitos filhos, mas perderam vários ainda pequenos, algo que fez de Marco um homem ainda mais consciente da fragilidade da vida. Essa experiência da perda aparece repetidamente em suas reflexões. Não diga perdi uma criança, mas sim devolvia. Foi-me dado por um tempo, não para sempre. Enquanto o poder se aproximava, Marco escolhia permanecer simples. Mesmo cercado de riquezas, continuava a dormir em leitos modestos e a vestir roupas sem ostentação. Mantinha a prática do autocontrole, treinando-se para não depender dos prazeres fáceis da corte. Ele sabia que o trono poderia corromper, e por isso reforçava em si mesmo o antídoto da filosofia. Em suas anotações repetia: recebe sem orgulho, deixa ir sem apego. Se o poder cair em tuas mãos, que ele não te faça esquecer que és apenas um homem. Poucos imperadores foram preparados de forma tão completa. Marco não apenas estudava direito, retórica e política, estudava a si mesmo. Sabia que não poderia controlar o destino de Roma sozinho, mas poderia controlar seu caráter. E foi assim, moldado pela disciplina de um mestre e pela filosofia de um escravo, Epicteto, que Marco Aurélio se preparou para assumir o trono mais poderoso do mundo. Não como um tirano em busca de glória, mas como um servo da virtude. O quer que eu siga com o capítulo 3, o governo em tempos de crise, mostrando como Marco aplicou tudo isso quando teve de enfrentar guerras, pestes e traições. Em 161 d.C., após a morte de Antonino Pio, Marco Aurélio assumiu o trono, mas fez algo surpreendente. Decidiu dividir o poder com seu irmão adotivo, Lúcio Vero. Foi a primeira vez na história de Roma que dois imperadores governaram juntos. Esse gesto não era sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Para Marco, o poder não era algo a ser monopolizado, mas uma responsabilidade a ser compartilhada. E responsabilidades não faltaram. Logo no início de seu governo, o império foi sacudido por crises. No Oriente, os partas ameaçavam avançar contra as legiões romanas. No norte, tribos germânicas testavam os limites das fronteiras ao longo do Danúbio. E como se não bastasse, uma praga devastadora, a chamada peste antonina, espalhou-se pelo império, matando milhares, inclusive soldados e cidadãos comuns. A tentação de qualquer governante seria se refugiar no luxo do palácio, protegido das dores do povo. Mas Marco Aurélio escolheu diferente. Ele ia pessoalmente aos campos de batalha, vivendo nas mesmas tendas que seus soldados, suportando o frio, a fome e a insegurança. Sua presença não era apenas estratégica, mas moral. Ele se colocava como exemplo de resistência. Sobre a peste, Marco não escreveu palavras de desespero, mas de aceitação. Tudo o que acontece é natural. Não é para temer, mas para compreender. A morte é apenas dissolução. Nada do que é natural é vergonhoso. Ele sabia que não podia controlar a epidemia, mas podia controlar sua postura diante dela. E sua postura era de calma e compaixão. Ao mesmo tempo, enfrentava as pressões internas de Roma, senadores ambiciosos, intrigas de palácio, descontentamentos sociais. Para cada problema, recorria ao princípio estoico da justiça. Escreveu a si mesmo: se o homem te prejudica, é porque não sabe agir de outro modo. Não o culpes, ensina-o pelo exemplo. O trono de Roma em suas mãos não foi um prêmio dourado, mas um fardo de ferro. E Marco Aurélio carregou esse fardo sem reclamar, lembrando-se sempre de que sua missão não era buscar a glória pessoal, mas agir de acordo com a virtude. Seu governo foi uma prova viva de que a filosofia estoica não é teoria distante, mas prática para os dias de maior turbulência.
Entre tendas militares, tochas que iluminavam a noite e o frio cortante das fronteiras do Império, Marco Aurélio escrevia. Não eram decretos para o Senado, nem discursos para o povo. Eram palavras para si mesmo. Reflexões que hoje conhecemos como meditações. Esses escritos não foram feitos para publicação, e justamente por isso são tão poderosos. Eles revelam um homem que, apesar de ser imperador de Roma, enfrentava as mesmas angústias de qualquer pessoa. O medo, a dor, a perda, a dúvida. Nas meditações, Marco recordava, como quem faz um exercício diário, que a vida é breve e frágil, que o poder e a fama são ilusões passageiras, que a virtude é o único bem verdadeiro. Ele escreveu, você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Compreenda isso e encontrará a força. Não se deixe dominar pela raiva. O erro do outro pertence a ele, não a você. Tudo é efêmero, tanto quem lembra quanto quem é lembrado. Essas palavras não são de um governante distante, mas de um homem que lutava diariamente contra suas próprias paixões e fraquezas. As meditações também mostram sua profunda aceitação da morte. Em meio às perdas de filhos e amigos, ele refletia, não digas, perdi tal pessoa. Diz antes, devolvia. Ela foi-me dada não para sempre, mas por um tempo. A morte nos ronda a cada instante. Portanto, vive agora de forma justa, corajosa e serena. Curiosamente, enquanto muitos líderes buscavam ser eternizados em estátuas e monumentos, Marco Aurélio acreditava que até isso seria esquecido. Para ele, a verdadeira eternidade estava em viver cada dia de acordo com a natureza e a razão. As meditações são, no fundo, um espelho. Não nos mostram apenas o que Marco Aurélio pensava, mas nos convidam a olhar para a nossa própria vida e nos perguntar: o que realmente controlamos? Como reagimos às dores inevitáveis? Estamos vivendo de acordo com a virtude ou apenas correndo atrás de ilusões? Talvez esse seja o motivo pelo qual, quase 2000 anos depois, suas palavras continuam tão vivas. Elas não falam apenas de Roma, elas falam de nós. Sobre o controle da mente. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso e encontrará a força. Ensinamento. Concentre-se no que depende de você, não no que está fora do seu controle. Sobre a vida e a morte. Não é a morte que o homem deve temer, mas sim nunca começar a viver de verdade. Tudo o que acontece é tão natural quanto as flores da primavera e as folhas do outono. Ensinamento. A vida é breve, aproveite-o agora com virtude. A morte não é inimiga, mas parte da ordem natural. Sobre a justiça e a compaixão. A melhor vingança é não se parecer com aquele que lhe fez mal. O erro é do homem que o comete. Ensine-o se puder ou suporte-o com paciência. Ensinamento. Não devolva mal com mal. Responda à injustiça com exemplo de caráter. Sobre a humildade. Logo você terá esquecido tudo. Logo todos terão esquecido de você. Não se embriague com o louvor, nem se abata com a crítica. Ambos são passageiros. Ensinamento. A fama e a glória são transitórias, só a virtude permanece. Sobre o tempo presente, não viva como se fosse viver 10.000 anos. A morte o rodeia. Enquanto viver, enquanto puder, seja bom. Ensinamento. Viva o presente, pois o futuro é incerto. O bem deve ser praticado agora. Sobre a simplicidade, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. É possível viver feliz mesmo em um palácio. Ensinamento. A felicidade não vem do luxo, mas da mente treinada. Sobre a aceitação do destino. Tudo o que lhe acontece foi preparado para você desde a eternidade e tecido junto ao seu destino. Ensinamento. Aceite o que não pode mudar, transforme o que depende de você. Esses ensinamentos são o coração do estoicismo aplicado. Autocontrole, aceitação, disciplina e virtude. Conselhos estoicos para os dias de hoje. Introdução. A voz do imperador. Não sou diferente de você. Tive riquezas, tive poder, tive guerras, dores e perdas.
e descobri que nada disso define a alma. O que realmente importa é a forma como você escolhe viver cada dia. Controle da mente. Você não controla a vida, mas controla a sua mente. Tudo o que acontece fora de você é instável, imprevisível. Mas seus pensamentos, suas escolhas, seu caráter, isso pertence apenas a você. Não entregue a chave da sua paz a ninguém. Aplicação prática. Quando algo fugir do seu controle, respire e pergunte: isso depende de mim? Se sim, haja. Se não, aceite com serenidade. Vida e morte. Não tema a morte. Tema desperdiçar a vida. Cada dia é uma dádiva, cada instante é uma chance de agir com bondade e coragem. Tudo o que nasce morre, assim como as estações mudam. Abrace essa ordem natural. Aplicação prática. Viva o presente. Não adie gestos de bondade. Não guarde palavras de afeto. O amanhã pode não chegar. Justiça e compaixão. Se alguém lhe fizer mal, não devolva o mal. A melhor vingança é não se tornar igual a ele. Pense, se o outro errou, foi por ignorância. Ensine com o exemplo, não com o ódio. Aplicação prática. Quando for injustiçado, não se consuma pela raiva. Haja com dignidade. Mostre pelo seu comportamento o que é a verdadeira força. Humildade. Logo você será esquecido. Logo todos que se lembram de você também serão esquecidos. Portanto, não viva em busca de aplausos. Seja bom por ser bom, não porque alguém está vendo. Aplicação prática. Não se deixe levar pelo elogio, nem se destrua pela crítica. Ambos são passageiros. O que fica é a sua consciência tranquila. O tempo presente. Não viva como se fosse eterno. Enquanto puder, seja justo, seja sábio, seja corajoso. Não perca tempo em discussões fúteis ou desejos vazios. Aplicação prática. Organize o dia de hoje como se fosse o último. Pergunte-se: estou usando meu tempo da melhor forma? 6. Simplicidade. A felicidade não está em palácios nem em banquetes. Ela está nos seus pensamentos. Um homem pode viver feliz, mesmo cercado de luxo, desde que não seja escravo dele. Aplicação prática. Pratique a gratidão pelas pequenas coisas. Uma refeição simples, um momento de silêncio, um gesto de carinho valem mais do que 1000 adornos de ouro. Aceitação do destino. Tudo o que acontece faz parte de uma ordem maior. Não lute contra o universo. Caminhe com ele. Aceite o que não pode mudar. Transforme o que depende de você. Aplicação prática. Diante das dificuldades, diga a si mesmo: isso também foi feito para mim. Não como castigo, mas como exercício para crescer. Conclusão: a vida como treinamento. Não espere aplausos. Não espere recompensas. Sua vida é o palco do treinamento da alma. E a alma só encontra paz quando vive de acordo com a virtude. Filosofia, para Marco Aurélio, não era ornamento. Não era discurso para impressionar, nem exercício intelectual para salões elegantes. Era um treinamento da alma, e ele provou isso nas situações mais difíceis de seu reinado. Quando a peste antonina devastava Roma, muitos poderosos fugiram para vilas isoladas. Marco ficou. Organizou auxílios, distribuiu alimentos, visitou doentes. Sabia que não podia deter a epidemia, mas podia escolher sua postura diante dela. E escolheu a compaixão. Quando as guerras germânicas exigiram anos de campanha, Marco não governou à distância. Acampava junto aos soldados, suportando frio e fome. Sua presença não era apenas militar. Era um lembrete de que um líder deve partilhar as dores de seu povo. Em sua vida pessoal, sofreu perdas profundas, de filhos, de amigos e até de generais de confiança. Não se deixou paralisar. E escreveu a si mesmo: se o que acontece era inevitável, por que lamentar? Se ainda pode ser mudado, por que se desesperar? No exercício do poder, enfrentava traições e ingratidões. Ainda assim, mantinha o equilíbrio. Se o homem erra contra você, não é porque deseja o mal, mas porque desconhece o bem. Não o odeie, ensine-o se puder. Seu governo era permeado de escolhas práticas baseadas na filosofia estoica, disciplina. Nunca se entregava ao excesso.
Justiça. Buscava governar com equidade, mesmo diante da pressão do Senado. Coragem. Enfrentava crises sem reclamar do destino. Humildade. Lembrava-se todos os dias de que o trono não o fazia mais que um homem comum. O poder máximo em suas mãos não o corrompeu. Pelo contrário, tornou-se para ele um exercício constante de autocontrole. Assim, Marco Aurélio transformou o império em um campo de prova do estoicismo. Mostrou que filosofia não é refúgio de monges isolados, mas guia para generais, governantes, pais, trabalhadores, para qualquer ser humano que precise enfrentar o caos com serenidade. Em 180 b.C., após quase 2 décadas de reinado, Marco Aurélio adoeceu durante uma campanha militar contra os povos germânicos em Vindobona, a atual Viena. O imperador, que havia enfrentado guerras, epidemias e traições, sabia que não havia batalha contra o destino. Aceitou a morte como aceitava todos os desafios da vida, com serenidade. Não buscou prolongar sua existência a qualquer custo. Não temeu o fim. Para ele, a morte era apenas uma parte natural da ordem do universo. Escreveu em suas meditações: "Não é a morte que o homem deve temer, mas nunca começar a viver de verdade. Tudo o que nasce se dissolve. Não há vergonha nisso, apenas lei da natureza." Ao morrer, Marco Aurélio deixou o trono a seu filho Cômodo, um governante que seguiria um caminho muito diferente do pai. Para muitos, sua morte marcou o fim da chamada Era dos 5 Bons Imperadores e o início de um período de instabilidade em Roma. Mas o legado de Marco Aurélio não se perdeu. Sua verdadeira herança não foi um império estável, mas um conjunto de reflexões eternas. As meditações, escritas em silêncio para si mesmo, atravessaram séculos. Inspiraram monges cristãos, pensadores do Renascimento, líderes políticos e milhões de pessoas comuns em busca de paz interior. Até hoje, suas frases ecoam como conselhos atemporais. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Tudo o que ouvimos é opinião, não fato. Tudo o que vemos é perspectiva, não verdade absoluta. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Marco Aurélio mostrou que o verdadeiro triunfo de um homem não está em conquistar territórios, mas em conquistar a si mesmo. Não está em ser lembrado em estátuas, mas em viver de acordo com a virtude, mesmo que ninguém veja. E assim, 2000 anos depois, ele permanece não apenas como o último grande imperador estoico de Roma, mas como um guia de vida para todos que ainda buscam coragem, serenidade e sabedoria em meio ao caos.